Fala, galerinha do sétimo ano, tudo bem com vocês? Galerinha, então vamos dar continuidade aos nossos conteúdos de desenho geométrico, tá? Galerinha, e nessa aula de hoje nós vamos estudar sobre os triângulos, construções elementares. Estão preparados? Então vem comigo. Então nós vamos iniciar a nossa aula aprendendo a definição de triângulos, tá bom? Então vamos lá, ó, é bem simples. Triângulo ou trilátero é um polígono, tá? Que possui três lados, ó, somente isso aí, facinho, facinho. Então, triângulo é um polígono que possui três lados, beleza? Então, por exemplo, ó, nós temos aqui, ó, o nosso triângulo está representado pelos pontos A, B e C, beleza? Então, nesse triângulo aí, ó, nós temos os lados AB, o lado BC e o lado AC. Ou seja, nós temos três lados no total. Beleza? E como é que nós representamos esse triângulo? Nós representamos da seguinte maneira, ó. Nós colocamos esse triângulozinho aqui, tá? Esse símbolo do triângulo e escrevemos com letras maiúsculas A, B e C, tá bom? Galerinha, agora nós vamos conhecer os elementos que fazem parte de um triângulo, tá bom? Então vamos lá, ó. Então agora vamos conhecer cada um desses elementos que fazem parte de um triângulo. Então vem comigo, ó. Então primeiramente, ó, nós temos os vértices, tá? Então quem são os vértices que compõem um triângulo? Galerinha, os vértices são os pontos, tá? Então, quais são os pontos que eu tenho aqui no meu triângulo? Eu tenho o ponto A, o ponto B e o ponto C. Então, os vértices que eu tenho nesse triângulo são os pontos A, o ponto B e o ponto C. Beleza? Então, o segundo elemento que compõe um triângulo são os lados, tá? Então, quais são os lados que eu tenho nesse triângulo aqui? Eu tenho o lado AB, certo? Tenho o lado BC e tenho o lado CA, beleza? Então, os lados, galerinha, nada mais é do que os segmentos que compõem o triângulo, tá? Então, quais são os segmentos que eu tenho aí para formar esse triângulo? Então, os segmentos AB, o segmento BC e o segmento CA. Beleza? O próximo elemento que nós vamos conhecer são os ângulos internos, tá bom? Ângulos internos, já está falando, ó, são os ângulos que nós temos dentro do triângulo, tá? Então, quais são os ângulos que eu tenho dentro do triângulo? Tenho os ângulos A, o ângulo B e o ângulo C, tá bom? Então, lembrando, galerinha, ó, para nós representarmos um ângulo, nós colocamos o chapéuzinho em cima, tá bom? E nós temos também os ângulos externos, tá? Então, já está falando, ângulos externos são os ângulos que estão fora do triângulo. Então, quais são os ângulos que eu tenho fora do triângulo? Nós temos os seguintes ângulos, ó, temos o ângulo D, o ângulo E e o ângulo F. Beleza? Então, show de bola, galerinha. Ó. Então, os elementos que compõem o triângulo são os vértices, os lados, os ângulos internos e os ângulos externos. Tá legal? Então, vem comigo, ó. Agora, galerinha, ó, nós temos aqui um triângulo ABC, beleza? E agora nós vamos chamar a atenção para esse ângulo C aqui, tá? Então, nós temos aqui um ângulo interno representado aqui pela letra C. Agora, preste atenção, galerinha, ó. Os lados que formam esse ângulo C são chamados de lados adjacentes. Ou seja, galerinha, ó, quais são os lados que formam o ângulo C? São os lados AC, né? E o lado CB, beleza? Então, os lados AC e CB são chamados de lados adjacentes.
porque esses dois lados eles vão formar esse ângulo C aqui, tá bom? Então vamos supor que aqui seja o ângulo A. Então quais são os lados adjacentes ao ângulo A? Seria o lado AC e o lado AB, beleza? Então, galerinha, ó, os lados AC e CB, eles são os lados adjacentes ao ângulo C. Isso aí é facinho, tá bom, galerinha? O terceiro lado, galerinha, ou seja, ó, o lado AB, ele é chamado de lado oposto, tá bom? Então, repetindo, AC e CB são os lados adjacentes ao ângulo C e o lado AB é o lado oposto ao ângulo C. Então, vamos supor que nós tenhamos aqui, se fosse o ângulo A, tá bom? Então, o ângulo A, qual é o lado oposto ao ângulo A? Seria o lado CB ou BC, beleza? E agora, vamos supor que nós tenhamos aqui o ângulo interno B. Então, qual o lado que é oposto ao ângulo B? Seria o lado AC. Então, isso é bem simples, tá bom? Ah, e outra dica. Quando falar em oposto, é o lado que está olhando para ele, tá? Galerinha, agora vamos ver como é que nós nomeamos cada lado de um triângulo. Então, vamos lá, ó. Lembrando que para nomear os lados de um triângulo, nós vamos utilizar letras minúsculas do nosso alfabeto. Então, vamos lá, ó. Então, vamos pegar novamente aqui o nosso triângulo ABC. E agora nós vamos nomear as medidas de cada lado desse triângulo, tá? Então, como é que nós vamos nomear a medida de cada lado desse triângulo? Vai ser da seguinte maneira, ó. Então, ao vértice A, nós vamos denominar o lado de medida A. Ou seja, ó, nós vamos pegar, ó, o nosso vértice A e oposto a esse vértice A, nós vamos ter esse lado aqui, ó, o lado BC, que mede A. Então, aqui, ó, galerinha, ó, vai medir A, beleza? Azinho, tá bom? Agora, nós vamos pegar, ó, ao vértice B, nós denominamos o lado de medida B. Então, do mesmo jeito, ó, nós vamos pegar o vértice B e oposto a esse vértice B, nós vamos ter esse lado AC que mede Bzinho. E por último, ó, nós vamos pegar o vértice C e oposto a esse vértice C, nós vamos ter esse lado AB que mede Czinho. Então é bem simples isso aí, tá, galerinha? Nós vamos pegar um vértice e oposto a ele nós vamos ter a sua medida. Tá legal? Galerinha, como nós vimos no sexto ano, os triângulos eles são classificados. Eles podem ser classificados quanto aos lados e quanto aos ângulos, tá? Então, vamos relembrar. Então, os triângulos eles são classificados quanto aos lados em triângulo equilátero. O que é um triângulo equilátero? O triângulo equilátero é aquele que possui os três lados com medidas iguais, ou seja, os três lados são congruentes, certo? Então, o lado AB ele é congruente ao lado BC e o lado BC ele é congruente ao lado CA. Show, né, galerinha? Então, o triângulo equilátero, os três lados possuem medidas iguais. Então, por exemplo, vamos supor que o lado AC mede 6 centímetros, então aqui tem que ser 6 e aqui também vai ser 6 centímetros. Beleza? Eles também podem ser classificados como triângulo isósceles, tá? O que são triângulos isósceles? Triângulos isósceles, galerinha, são triângulos que possuem dois lados com medidas congruentes, beleza? Então, nesse caso aqui, ó, o lado AB, ele possui a mesma medida do lado AC. E esse terceiro lado aqui, ó, BC, é chamado de base, certo? Então, ó, o lado AB, ele é congruente ao lado CA, certo? Então, vamos supor, ó, se esse lado AB mede 8, então o lado AC também vai medir 8 centímetros, tá? E os triângulos também eles são classificados como triângulo escaleno. Já os triângulos escaleno, galerinha, eles possuem as medidas dos seus lados
com medidas diferentes, tá? Então, cada lado possui uma medida diferente. Então, ó, o lado AB, ele vai ser diferente do lado BC, e o lado BC vai ser diferente do lado AC, certo? Agora, vamos conhecer a classificação dos triângulos quanto aos ângulos. Em relação aos ângulos, os triângulos podem ser triângulo acutângulo, tá? Quando é que um triângulo vai ser acutângulo? Quando os três ângulos desse triângulo forem ângulos agudos. Então já está falando, ó, triângulo acutângulo, os três ângulos são ângulos agudos, beleza? Então nesse exemplo, lembrando que ângulo agudo é o que? É um ângulo maior que zero e menor que 90 graus. Então, nós temos aqui, ó, esse ângulo que mede 80 graus, esse aqui que mede 60 graus e esse outro ângulo que mede 40 graus. Ou seja, todos esses ângulos aí são menores que 90 graus. Beleza? Os triângulos também eles podem ser triângulo retângulo. Quando é que nós vamos ter um triângulo retângulo, galerinha? O triângulo retângulo é aquele que possui um ângulo reto, tá bom? Então, lembrando que esse símbolozinho aqui significa que nós temos aí um ângulo reto, tá? Então, anotem aí, triângulo retângulo, ele possui um ângulo reto e dois ângulos agudos. Então, nós temos aqui, ó, esse ângulo aqui que mede 90 graus, tá? Ou seja, nós temos o ângulo reto e nós temos esses outros dois ângulos aqui, que são ângulos agudos, beleza? E por último, galerinha, os triângulos eles podem ser também classificados como triângulo obtusângulo. Já está falando, ó, obtusângulo. Ele vai ter um ângulo obtuso, tá? Então, os triângulos, o triângulo obtusângulo, ele possui um ângulo obtuso e dois ângulos agudos. Show, né? Isso aí é moleza para você. Show de bola isso aí. Galerinha, agora nós vamos ver algumas observações importantes sobre os triângulos, tá? Tandandandã. Agora sim, galerinha. Agora é a hora mais esperada. Então vem comigo. Então vamos lá, ó. Num triângulo retângulo, tá? Por que é o triângulo retângulo, professor? Porque aqui nós temos, ó, esse símbolozinho aqui, ó. Esse quadradinho com essa bolinha aqui. Então significa que é um triângulo retângulo, tá? Então quando você ver um triângulo com esse símbolozinho aqui, significa que é um triângulo retângulo. Legal? Agora preste atenção, ó. Cada lado desse triângulo retângulo, ele recebe nomes específicos, tá bom? Então, por exemplo, ó, o lado que é oposto ao ângulo reto, repetindo, tá, galerinha? O lado que é oposto ao ângulo reto é chamado de hipotenusa. Tá legal? Ou seja, ó, o nosso lado Azinho aqui é a nossa hipotenusa. Tá bom? Beleza, galerinha? Ó, e nós temos aqui o lado B e esse lado aqui Czinho, tá bom? Esses dois lados, ou seja, ó, os lados que formam o ângulo reto, são chamados de catetos, tá? E não são qualquer catetos, não. Eles recebem nomes específicos, tá? Cada um tem seu sobrenome. Por exemplo, ó, se nós pegarmos aqui, ó, esse ângulo alfa, nós vamos dizer, ó, que oposto a esse ângulo alfa aqui, nós temos esse cateto C, né? Tá, mas o cateto que é oposto a um ângulo, ele é chamado de cateto oposto, como eu acabei de falar, tá? Então, o cateto oposto, tá, galerinha? Por que é oposto? Porque o lado C está olhando para esse ângulo alfa aqui. Ele é chamado de cateto oposto, tá? E esse outro cateto aqui, ó, que é o Bzinho, como ele está próximo a esse ângulo alfa, ele é chamado de cateto adjacente. Beleza? Então anotem no caderninho de vocês, tá? Vamos conhecer mais uma consideração sobre os triângulos. Continuando sobre o triângulo retângulo. Então, vamos nomear aqui, ó, vamos nomear cada lado desse triângulo. Então, o oposto aqui é o ângulo B, nós vamos ter esse lado AC que mede Bzinho, tá? O oposto aqui ao ângulo
C, nós temos esse lado aqui, AB, que mede C. E oposto ao ângulo A, ou seja, ao ângulo reto, nós temos esse ângulo aqui, que é a nossa hipotenusa, que mede Azinho. Beleza? Galerinha, olha só que interessante, ó. Quando esses dois catetos, ou seja, o cateto C e o cateto B, em um triângulo retângulo são congruentes, ou seja, ó, o cateto C ele tem a mesma medida do cateto B, nós vamos dizer que nós temos aí um triângulo retângulo isósceles, tá? Por que triângulo retângulo? Porque aí nós temos um ângulo de 90 graus. E por que é isósceles? Porque ele possui dois lados com medidas iguais. Beleza? Então, quando nós tivermos um triângulo retângulo cujos catetos são iguais, tem a mesma medida, então nós vamos ter um triângulo retângulo isósceles. E, galerinha, ó, consequentemente, ó, esse ângulo B vai ter a mesma medida desse ângulo C. Tá? Vamos conhecer mais alguma consideração sobre os triângulos. Mas outra observação importante agora é em relação ao triângulo isósceles. Beleza? Lembrando que o triângulo isósceles é aquele que possui dois lados com medidas iguais. Então vamos lá, ó. Então nós temos aqui o nosso triângulozinho, ó, ABC, certo? Oposto ao ângulo B, nós temos esse lado AC que mede Bzinho. Oposto ao ângulo C, nós temos esse lado aqui que mede Czinho. E oposto ao ângulo A, nós temos esse lado que mede Azinho. Tá legal? Galerinha, ó, esse lado aqui, ou seja, o lado AC, que não é congruente a esses outros dois lados, é chamado de base, tá? Então, AC é a nossa base do triângulo isósceles, beleza? Nós temos aqui, ó, esse ângulo B, que é chamado de ângulo do vértice, certo? E outra coisa interessante, galerinha, ó, que os ângulos adjacentes à base, ou seja, ó, os ângulos AC, ou seja, o ângulo A e o ângulo C, eles vão ter a mesma medida, certo? Logo, o ângulo A é congruente ao ângulo C. Galerinha, para finalizar nossa aula com chave de ouro, nós vamos conhecer agora as propriedades dos triângulos, tá? São duas. Nessa aula nós vamos aprender apenas uma propriedade, que é a propriedade da condição de existência. Tá legal? A propriedade de condição de existência, ela vai nos dizer quando é que um triângulo vai existir, tá bom? Então anotem isso aí, ó. Em qualquer triângulo, a medida de cada lado é menor que a soma dos outros dois lados, tá? Ou seja, galerinha, para que um triângulo possa existir, um lado tem que ser menor do que a soma dos outros dois lados, tá bom? Como assim, professor? Ó, então vem comigo, ó. Então, galerinha, ó, se nós pegarmos o lado A, esse lado A tem que ser menor do que a soma dos lados B mais C. Do mesmo jeito, ó, se nós pegarmos o lado B, esse lado B tem que ser menor do que a soma do lado A mais C, tá? E se nós pegarmos o lado C tem que ser menor do que a soma dos lados A mais B. Caso um lado seja maior do que a soma dos outros dois lados, nós não vamos conseguir construir um triângulo, beleza? Então essa é a nossa primeira propriedade, que é a propriedade da condição de existência, que diz o seguinte, ó, em qualquer triângulo, a medida de um lado tem que ser menor do que a soma dos outros dois lados, beleza? Então vamos fazer um exemplo aqui para vocês entenderem melhor. Então nós temos aqui o nosso triângulo bonitinho aqui, é o triângulo ABC, né? É o nosso famoso triângulo que ele sempre nos acompanha, tá? Vamos supor que esse lado A, então vamos supor que esse lado BC mede 6 centímetros, o lado AC mede 4 centímetros e o lado AB mede 3 centímetros, tá? Agora vamos verificar se nós vamos construir ou não. Agora vamos verificar se esse triângulo vai existir sim ou não, tá bom? Então vem comigo, ó. Então nós vamos pegar esse lado que mede 6 centímetros. Esse lado que mede 6 centímetros, ele não pode ser maior do que a soma dos outros dois lados, tá? Ou seja, 4 mais 3, tá? Então 4 mais 3 é 7.
então 6 é menor do que 7. Então aí é verdadeiro. Então se depender desse lado aqui, nós vamos construir o nosso triângulo, tá? Então vamos continuar. Agora, ó, se nós pegarmos esse lado aqui que mede 4 centímetros, ele tem que ser menor do que a soma dos outros dois lados, tá? Ou seja, 6 mais 3. 6 mais 3 dá 9. Então 4 é menor do que 9. Então também é verdadeiro. E para finalizar aí, galerinha, nós vamos pegar o lado que mede 3 centímetros. Esse lado que mede 3 centímetros, ele tem que ser menor do que a soma dos outros dois lados, tá? Ou seja, 6 mais 4. 6 mais 4 é igual a 10. Então 3 é menor do que 10. Ou seja, galerinha, se nós utilizarmos essa medida, nós vamos conseguir construir um triângulo, tá bom? E esse triângulo vai existir. Agora repare nesse outro triângulo aqui, ó. Nós temos esse lado aqui que mede 6 centímetros, temos esse lado aqui que mede 12 e temos esse outro lado aqui que mede 5. E aí eu pergunto para vocês, nós vamos conseguir construir um triângulo utilizando essas medidas? Sim ou não? Verdinho sim e vermelho não. O que vocês acham, galerinha? Claro que não, né, galerinha? Nós não vamos conseguir construir um triângulo utilizando essas medidas, tá? Porque ó, nós temos esse lado aqui que mede 12. Se nós pegar e somar 6 mais 5, vai dar 11. Então, esse lado aqui que mede 12, só ele é maior do que a soma dos outros dois lados. Então, nós não vamos conseguir, ó, construir o triângulo. Então, ó, falso. Beleza, galerinha? Então, nós vamos parar por aqui. Então, vamos falar agora das nossas atividades. No livro Caderno de Atividades, vocês vão fazer as páginas 31, 32 e 75, tá? 31, 32 e 75. E no livro SAIS número 3, tá? Número 3, galerinha. Vocês vão fazer as páginas 12 e 13. Então é isso, galerinha. Qualquer dúvida podem entrar em contato comigo, tá? Um grande abraço e até a próxima aula. Fui!